Oi, gente! A gente está começando o FMG Esportes, um programa dedicado às notícias esportivas que envolvem a comunidade da UFMG. O FMG Esportes é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. E é coordenado por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da UFMG. O episódio de hoje está sendo gravado na terça-feira, dia 31 de março, e você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda sexta-feira, no horário do almoço, ao meio-dia e 45, o FMG Esportes vai ao ar também na 104.5 FM, a Rádio FMG Educativa, em BH e região metropolitana. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a ida da delegação da UFMG para os Jogos Universitários Mineiros de 2026, o início das competições de futsal e vôlei do Metropolitano Universitário, o início do Intramed, o torneio interno da Conclave da UFMG, entre outras notícias. Hoje a gente está aqui na mesa eu, Carol Vimeiro, que já me apresentei. Vou pedir para os meninos se apresentarem. Emanuel, começa, por favor. Oi, gente, sou Manuel Cortez, sou aluno do quinto período de jornalismo e bolsista aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou o Hugo Rezende Reis, eu sou do sexto período de jornalismo e sou voluntário aqui do Coletivo Marta. Então vamos lá, gente. Vamos começar o programa hoje falando do grande assunto da semana, né, Emanuel? Que são os Jumes de Muito legal. 2026, né? Que já estão, né? Começa hoje, né? Amanhã. Amanhã, Na oficialmente, na Amanhã, 1º de quarta-feira. abril, né? 1º de abril. Parece mentira, mas não é. Mas não é mentira. Eu não aguentei, tive que fazer essa piada. Normal, normal. Mas enfim, né, a delegação, da UFMG, ela embarca nessa terça-feira para Itajubá, no sul de Minas, onde vai acontecer esse campeonato, que é o principal campeonato aí, né, no contexto, de Minas, e é a principal competição também do primeiro semestre. Conta um pouquinho pra gente, Hugo? Pois é isso mesmo, assim, a viagem acontece hoje à noite, né, dia 31 de março, né, com a saída aqui do campus Pampulha, né, vai ser muito interessante acompanhar tudo isso. Os atletas seguem de ônibus e chegam na cidade de manhã, logo aí no 1º de abril, né, e já se preparando para os primeiros jogos da competição. Eles vão acontecer aí por volta da quarta-feira, né, nesse 1º de abril, vai começar logo amanhã e vai ficar até o dia 5, assim, vai se perpetuar para esta semana, parece que vai ser muito interessante. E agora, Manuel, fala um pouquinho aí. A expectativa é muito alta, né? A UFMG chega para defender o título de campeã geral, foi campeã do último ano, e tá com uma delegação muito maior, né? Que nem a gente trouxe aqui antes, subiu de 130 para quase 200 atletas, então a ideia é manter o nível lá em cima e brigar novamente pelo título. E entre as atléticas, assim, destaques, né? A gente teve muitos atletas da EFETO, né? Da Educação Física, do Grifo e da Conclave sendo convocados aí para as seleções gerais. As listas completas com os atletas convocados para representar no Jumes, né, representar o FMG no Jumes, tanto nas modalidades coletivas quanto individualmente, estão disponíveis no site, né, no nosso site e no Instagram oficial de cada uma das equipes. Isso, e a gente vai fazer a cobertura em loco. Exatamente. Emanuel está indo, né? Estarei viajando amanhã também de manhã, às 6 horas, chegar lá à noite, mas a partir de quinta-feira já começar a cobertura aí da reta final do Júris. Então acompanhem aí, gente, a Fiquem cobertura. ligados, hein? Vamos postar resultados, entrevistas, cobertura em loco, vai ser bem bacana. Isso, no nosso Instagram, o @UFMG Esportes. Vamos falar agora do Metropolitano Universitário, é um torneio importante aí, né, do calendário do esporte universitário em Belo Horizonte, região metropolitana, que também começou as disputas do vôlei no último fim de semana. Conta os detalhes pra gente, Emanuel. É isso aí, Carol. O vôlei deu o pontapé inicial, né, nesse fim de semana, e a estreia foi muito positiva para a maior parte das equipes da FMG, principalmente no vôlei masculino, né? A Conclave venceu o IBMEC por 2 sets a 0 e o Grifo também fez sua estreia e venceu a Pinguins, que é a Atlética de Exatas da PUC, também por 2 a 0. E a gente também teve a Fafiche enfrentando o Cefet e também vencendo pelo placar de 2 a 0. Então, um início aí muito sólido para os atléticos da FMG. E pelo direito, né, a famosa Vetusta acabou sendo derrotada infelizmente pela PUC Direito por 2 sets a 0. No feminino, a Conclave fez um jogo bem equilibrado contra a Engenharia, né, contra a PUC Engenharia, mas ela acabou sendo superada por 2 sets a 1, né? Então ela foi muito bem, mas infelizmente foi superada.
E o Metropolitano, que nem a Carol mencionou, é um torneio muito importante aqui que acontece semestralmente, e ele é um torneio bem longo, então vai durar até o final do semestre, previsão para acabar no inicinho de julho, e esses primeiros resultados, assim, são importantes já para dar confiança, para já começar a dar o direcionamento da fase de grupos, que ainda vai ter muita coisa para acontecer antes das eliminatórias. Pois é, e além do vôlei, o futsal também já teve início, né, as disputas, com muitos jogos, inclusive envolvendo as equipes da UFMG. Conta pra gente aí os resultados recentes do futsal, Emanuel. Começando pelo futsal feminino, o grande destaque até aqui é a atlética da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a EFETO, que venceu os seus 2 jogos e está liderando a competição com 100% de aproveitamento, né? A competição feminina que é um grupo único com 5 times, então eles estão na liderança já com 2 vitórias em 2 jogos. Eles ganharam de 4-0 da Fafiche na estreia e depois, nesse último fim de semana, venceram a Conclave da Faculdade de Medicina por 3-0, então já é um começo muito forte aí para a equipe da EFETO. E já a Fafiche e o Grifo jogaram também nessa última rodada e empataram em 1-1 num jogo muito equilibrado. Já no masculino, a situação é um pouco mais complexa, um pouco mais variada, porque são 10 equipes da UFMG situadas em 4 grupos. Alguns dos destaques são a Conclave, de novo, que venceu a sua estreia, também a Face, que iniciou com uma vitória e uma derrota, né, 1-1, e também o Grifo, que possui 3 equipes na competição, sendo elas Grifo A, Grifo B e Grifo Legends, que também teve resultados mistos com elas. E aproveitando para destacar a presença dessas equipes Legends, né, a gente tem 3 atléticas da FMG, o Grifo, a Conclave e a Efeto, com essa equipe Legends, que é uma equipe formada por veteranos e egressos do curso, né? E quem começou muito bem na competição foi a Efeto Legends, que também está com uma campanha perfeita com 2 vitórias, assim como a Conclave Legends, que também venceu seus 2 primeiros jogos, e ambos estão liderando seus respectivos grupos. Para quem quiser conferir os demais resultados e a posição das equipes da UFMG nas tabelas do Metropolitano de todas as modalidades, deixamos tudo detalhado, né, na nota publicada no nosso site, que está acompanhada de um link para acessar a tabela geral da competição. Então, gente, fiquem ligados aí no revistamarta.com. Só ir lá na nossa seção FMG Esportes, que encontra aí, né, todos os detalhes sobre os resultados das equipes da UFMG no Metropolitano Universitário. Vamos agora falar um pouquinho das mudanças no funcionamento dos equipamentos esportivos da UFMG por conta da greve dos servidores técnicos administrativos. A principal impacto, né, é no Centro Esportivo Universitário, o clube da universidade. Então conta aí pra gente os detalhes, Emanuel, como que tá funcionando nessa semana o CEL? Isso, Carol, assim como na semana passada, o céu, nos dias úteis, né, estava fechando às 18 horas. Essa semana da segunda até quinta-feira, porque na sexta o espaço vai permanecer fechado por conta do feriado. E no sábado, nessa semana, assim como semana passada, não vai funcionar. No domingo, o Centro Esportivo Universitário CEL retoma suas atividades em horário normal, né? Das 8 às 6h30 da tarde. A administração ela vai reforçar que as novas atualizações podem acontecer a qualquer momento, ainda está no período muito turbulento, muitas coisas a serem organizadas, então dependendo do andamento da greve, e que serão sempre divulgadas nos canais oficiais. Isso aí, gente. Então vamos ficar de olho. Eles têm, na verdade, atualizado, inclusive semanalmente, assim, né? Sempre Semanalmente. na segunda-feira a gente tem trazido aqui as atualizações. Vamos agora falar do Intramed. A Atlética da Faculdade de Medicina entrou aí no clima de competições com a edição do Intramed, que é o campeonato interno pelo Conclave, que é justamente a Atlética da Medicina aqui da universidade. Conta pra gente os detalhes, Hugo. Beleza, os jogos começaram no fim de semana do dia 21 de março e agora eles seguem ao longo dos fins de semana. Então, o torneio ele reúne as 12 turmas da faculdade em de várias modalidades, tanto coletivas, né, como futsal, handebol, basquete, vôlei e outras, assim também como as individuais, como atletismo, natação, judô, xadrez, o próprio tênis de mesa. Essa competição está acontecendo num formato eliminatório, com oitavas, quartas, semis e finais, e vai muito além da disputa esportiva, né? Ele também premia os atletas de destaque, as revelações, assim, e ajuda muito a integrar os calouros, integrar as turmas da medicina, né? Que são turmas muito grandes, assim, 100 alunos quase, e tem mais de 13 turmas ativas, então é muito importante para essas pessoas das atléticas se integrarem, né?
E, além disso, né, tem também toda uma mobilização, né, por trás do evento, né. Cada turma, normalmente, ela organiza seus próprios times, produz seus próprios uniformes e participa também da arrecadação dos recursos aí para os campeonatos. E durante os jogos, há a venda de alimentos, há a venda de bebidas, para ajudar nos custos da competição, como a arbitragem e o próprio uso das quadras em si. Além disso, né, puxando um gancho dessa arrecadação de recursos, uma das provas da competição é a doação de alimentos não perecíveis, roupas e materiais de limpeza e higiene pessoal para o Colégio Arnaldo aqui de Belo Horizonte, né? Eles têm um projeto de doação, então eles estão recebendo esses produtos, né? É uma ação muito bacana de solidariedade, então é muito importante. Já teve 2 etapas desse acolhimento e a próxima é daqui a 2 semanas. Então, para quem quiser acompanhar mais os calendários, os pontos de doação, tá tudo disponível no Instagram da Atlético, @conclavefmg. A gente também vai deixar detalhes na nota do nosso site. Legal, o conclave que tem, né, toda uma organização aí muito estruturada, inclusive das competições internas, né. Exatamente. Então, a gente vai acompanhar aí a realização do Intramed, torneio tradicional da Faculdade de Medicina da UFMG. E agora, para fechar o programa dessa semana, a gente vai dar a nossa dica da semana, né, que é uma iniciativa muito importante de inclusão aqui na UFMG, é o Programa de Atividade Física para a Comunidade Universitária com Deficiência, o PAFUD. Conta os detalhes pra gente, Emanuel. É isso aí, Carol. Esse projeto, que ele é promovido pela Escola de Educação Física, tem como objetivo oferecer atividades físicas adaptadas para pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou intelectual e promover qualidade de vida e inclusão por meio do esporte. Inclusive, algumas das atividades desse projeto incluem treinamentos funcionais individualizados e também aulas coletivas, sempre também lembrando da adaptação que é necessária ser feita para cada participante. Uma novidade desse semestre é a inclusão da natação adaptada, além da parceria com o programa Superar da Prefeitura aqui de BH. E os treinos estão acontecendo 2 vezes por semana, com duração de cerca de 40 minutos e horários bem flexíveis lá na EFETO. E esse programa é totalmente gratuito, aberto ao público e voltado para maiores de 18 anos. Mas tem que ficar bem atento porque as vagas são limitadas, então é importante que você se inscreva o quanto antes pelo link disponível no Instagram do projeto, no @pafude.fmg ou então @deptoesportesufmg, o Departamento de Esportes do FMG. Também deixaremos disponível na nossa nota do site. Então é isso, gente. Atenção, porque as inscrições, né, estão abertas e as vagas são limitadas. É isso, a gente vai ficando por aqui. Se você quiser acompanhar mais notícias sobre esporte na UFMG, você pode ler as nossas notas e notícias no site da Revista Marta, o revistamarta.com. Pode também nos acompanhar no Instagram, o @UFMG Esportes. E toda sexta-feira, no horário do almoço, ao 12h45, o FMG Esportes vai ao ar na 104,5 FM, em Belo Horizonte e região metropolitana. E o programa fica disponível também nas plataformas de podcast. Até semana que vem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.